Cá entre nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Isso mesmo, toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas, sempre com uma entrevista inédita e, claro, sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, comentem e divulguem os vídeos para os seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre a metodologia Everest, treinamento para líderes. Solta a vinheta. O nosso entrevistado é bacharel em artes plásticas, diretor de arte há 20 anos no cinema publicitário, tem licenciatura em artes visuais, life coach, leader coach e training, analista comportamental e business coach. Obrigado por aceitar nosso convite. Meu grande amigo Márcio de Piero, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Boa noite, Nelson. Muito obrigado por essa oportunidade. Na verdade, assim, eu falo de oportunidade mesmo porque a gente tem que abraçá-la, né? E quando se me chama para falar desse tema especificamente, é uma oportunidade também, considero muito importante. Então, estou a seu dispor. O que eu posso te ajudar hoje? Poxa vida, tenho certeza que você vai nos ajudar e muito com a sua experiência a respeito do tema. E realmente é uma oportunidade. Oportunidade essa que nós vamos aproveitar, agarrar com unhas e dentes para usufruir o máximo possível dos seus conhecimentos, Márcio. Muito obrigado aí pela confiança em nosso trabalho, em aceitar o convite. E vamos lá, vamos bater esse papo gostoso aí para que a gente saia daqui um pouco mais bem informado, não é verdade? Ok? Ô, Márcio, é um prazer tê-lo aqui no Cá Entre Nós. E iniciando esse bate-papo para a gente saber um pouco mais dessa metodologia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Everest e essa metodologia Everest. E o que é a gestão assertiva de alta performance? Tema do nosso programa de hoje. Muito bem. Eh, Se você me permite, preciso te contar uma historinha de como é que surge o Everest. Na Claro. verdade, após as minhas formações como coach, eu começo a atuar efetivamente como life coach. Life coach é um segmento que trata de pessoas que precisam resolver relacionamentos, eventualmente uma transição de carreira. Muitas vezes ela tem uma questão financeira, uma dificuldade em administração do dinheiro que está além de uma contabilidade, né? Então está linkada muito ao seu perfil comportamental. E no meio desse processo eu tenho a oportunidade de atender algumas pessoas como pessoa física, Perfeito. e essas pessoas, num determinado momento, me convidam a fazer uma performance dentro da empresa. Como tivemos um case de sucesso, a pessoa fala: "Puxa vida, Márcio, você não pode ir lá na minha equipe, dentro do meu departamento, e aí a gente faz uma dinâmica, você de repente faz uma análise dos talentos e das potencialidades". E eu assumo eh, esse pedido, né, eu falo: "Posso ir". Mas num primeiro momento eu falo: "Olha, eu vou chegar lá e eu vou falar sobre performance de pessoas". Perfeito. Eu não menti para ninguém. Quando eu fui fazer essa performance, o departamento em si, as pessoas se conectaram muito com as histórias, né, que a gente, né, trouxe, as ferramentas, né, que a gente trouxe para a equipe. Isso gerou interesse de pessoas fazerem life coach comigo, e aí Uhum. criou-se uma sinergia de sucesso. Pessoas me procuravam para falar na empresa e algumas empresas me procuravam para falar de pessoas. Com essa Bacana. questão de indicações uma atrás da outra,
Eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer o seguinte, Nelson, eu preciso formatar um produto, eu preciso organizar isso, porque não que ele estivesse desorganizado, mas eu comecei escutando as demandas das empresas, o que eles chamavam de problemas. Eu falei: "Deixa eu montar, como é que nós podemos resolver isso de uma forma mais organizada?". Você E foi aí surge adequando às necessidades. exatamente. Então, escutando muito, hoje a gente vai falar muito sobre a necessidade de escutar. Sim, Escutando muito, eu absorvo essas demandas e formato, então, o meu treinamento que chama Everest. Por que Everest? Everest é o maior monte que nós temos reconhecido, o segundo maior chama K2, ok? Mas o Everest, depois eu vou falar do K2. Mas o Everest, o que, que acontece? Eu utilizo a metáfora da vista privilegiada do topo da montanha. tá. Então, o treinamento ele é feito, começa num acampamento base. Vou abrir um paralelo aqui. Se você resolver subir o pico do Everest, você só vai conseguir subir, alcançar o topo, porque tem um acampamento base que te dá suporte. Quem é esse acampamento base dentro da empresa? São os colaboradores, os departamentos, os gestores, os terceirizados. Tá? O cliente eu vou deixar lá no topo, mas ele também é importante, porque ele é meta. Então, eu começo, né, aí vem a metáfora. Quando eu vou escalar o Everest, eu preciso da base até o primeiro patamar, eu tenho X tempo para chegar, porque senão lá você morre de madrugada. Então você tem que alcançar níveis. Eu Tá. divido então o meu treinamento em 6 patamares. Eu tenho o acampamento base e aí eu vou subindo de patamar em patamar. E em cada patamar a gente vai estudar o quê? Comunicação assertiva, estruturas de feedback, a importância de você transformar um chefe em líder e um líder em líder coach, e depois eu vou contextualizar isso para você. E subindo dessa forma, administração de conflito dentro da filosofia coach, subindo, né, de patamar em patamar, a gente chega no que eu chamo de uma liderança em alta performance. Então, basicamente, é isso que se trata o Everest. É uma alusão realmente ao monte e suas dificuldades até chegar ao topo. Perfeito. Exatamente. Mas você poderia nos dizer qual o conceito de liderança moderna? A gente tem o seguinte, Nelson, várias nomenclaturas são utilizadas em torno do que tange a essa questão de liderança moderna. Perfeito. Então, deixa eu só fazer puxar a memória, é o seguinte, a gente tem 4 tipos de liderança que são tradicionais e que elas acompanham a história corporativa desde as décadas de 60. E está tudo Uhum. bem, não tem problema. O que vai acontecendo é que, como eu disse, algumas nomenclaturas vão sendo utilizadas e vão surgindo outros nomes de algo que já tem sua raiz nessas 4 que eu vou falar. Então vamos lá. Tá. A gente tem, vou responder a tua pergunta, mas eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Claro, não, fique à vontade. Então vamos lá. A gente tem o primeiro tipo de liderança que nós vamos chamar de liderança democrática. Então, uma liderança democrática, ela funciona da seguinte forma. Vamos supor, somos uma empresa, eu sou um líder democrático. Então, o que é um líder democrático? Eu ouço todo mundo, ok? E nós tomamos as decisões. Então, eu escuto Tá. você, escuto aqui a Cláudia, escuto lá o meu colaborador, escuto o departamento e nós tomamos uma decisão. Então, vamos considerar aí a primeira como uma liderança democrática. Tá. Em segundo, a gente vai falar de uma liderança liberal. A liderança liberal, ela já não ouve muito, ela testa. Então, ela faz o seguinte: nós temos um problema, algo para resolver. O líder liberal, ele deixa o outro decidir. É como se fosse assim: Nelson, como é que você acha então que a gente tem que fazer a respeito desse assunto? Experimenta aí, faz o seu jeito, eu vou olhando aqui, ok? Ela assusta um pouco, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar do bom senso delas. Então vamos lá. Enquanto a democrática eu escuto e nós decidimos, na liberal, você decide, você vai testar. Tá. Eu não sei se isso vai dar certo, mas testa aí.
ok? A gente vai ter uma paternalista, a terceira, considerada como tipos raiz de liderança, é uma paternalista, aonde eu dou suporte, aonde eu pego na mão do colaborador, onde é tipo é o líder paizão, é aquele que fala Tá. assim, não, calma, vem comigo, Vou Nelson, te isso que você está explicar falando é direitinho. exatamente, isso é legal, ó, é legal, mas ó, eu já tentei, deixa eu te explicar, vamos por esse caminho que é melhor, é colo mesmo, ok? Tá. E a gente tem a quarta, que é a autocrática. A autocrática, ela dá a direção. A autocrática, ela fala assim, Nelson, agora não dá tempo de eu te explicar. Você vai ter que fazer desse jeito. Faz desse jeito. Ok? Então, numa a gente escuta bastante, no outro a gente testa, numa a gente pega no colo e na outra a gente manda. Tá. O que aconteceu ao longo da história é o seguinte: como gestores e líderes, eles têm um perfil normalmente muito faca na caveira, Aham. essa autocrática passou a ser assim: Nelson, faz o que eu estou mandando, Entendi. ok? Então a gente tem aí um chefe sendo autoritário dentro dessa liderança autocrática. Muito bem, guarde essas informações. Quando a gente fala de uma liderança coach, a gente, daqui a pouco eu vou falar das 4 necessidades básicas de todo ser humano, que ela faz parte dos pilares da identificação de talentos e de comportamentos, ok? Ok. Mas vamos lá, uma liderança coach, ela tem que fazer o seguinte, ela tem que se apropriar dessas 4 estruturas, dessas 4 tipos de liderança, e a gente vai chamar de uma liderança situacional. Tá. Vou explicar. Mas isso vai depender também da maturidade da equipe. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma empresa que tem você, Nelson, ok? E nós temos sei lá, o João, que ele está aqui há 6 meses. Você está na empresa há 10 anos, o João está há 6 meses. Eu vou precisar utilizar um tipo de liderança com você e um tipo de liderança diferente com esse colaborador que está há 6 meses. Talvez eu não possa, por falta de experiência e de aprendizados dentro do segmento, deixar que esse colaborador de 6 meses teste. Tá. Não, vai dar errado. Eu posso deixar você que está na empresa há mais tempo, porque você já tem uma vivência corporativa dentro do segmento, e aí você pode falar, ó, Marcelo, lembra aquela vez? Então, eu estou achando que é melhor fazer assim. Aí eu vou falar, Nelson, bom, vai por esse caminho que eu acho que está certo. Testa e me fala. Então, você percebe que em alguns momentos eu vou fazer o quê? Né? É o situacional. Eu vou utilizar uma, Sim. vou utilizar outra. Vai ter uma hora que eu vou ter que bater e outra que eu vou ter que assoprar. Talvez, num momento de urgência, eu tenha que falar para alguém, não, faz desse jeito que eu estou mandando. Depois a gente fala. E o cara, só que aí eu preciso ter criado uma conexão com ele e ele não se ofenda comportalmente Sim. falando, eu ter sido incisivo, ok? E aí, então, vamos lá. O que é uma liderança moderna? Respondendo aquela tua pergunta. Uma liderança moderna é uma liderança que humaniza os processos. Ou seja, eu preciso entender que dentro de uma empresa, antes do CNPJ, vem o CPF. Tá. Tá? Respondi essa sua Sem questão? dúvida. Sem dúvida. Essa parte de humanização é super importante mesmo, porque só o CNPJ não toca a empresa, né, se não tiver o CPF. Exatamente. Ô, Márcio, ainda se falando de liderança, qual o papel do líder no engajamento do time dele? Muito bem. Cá entre nós, Nelson, essa questão de engajamento, aí eu queria puxar aquelas 4 necessidades básicas que eu falei agora há Que pouco. você comentou, perfeito. Isso. Então vamos lá. Isso daqui, na verdade, quando eu vou dar treinamento, antes de dar bom dia, eu falo das 4 necessidades básicas de todo ser humano. Então vamos lá. Primeira necessidade básica de todo ser humano, ser ouvido na essência. Eu preciso ser ouvido na essência. E não só eu, você também. Sim. Você já passou por aquela situação da pessoa que vem conversar com você, ou você vai conversar com a pessoa, e a pessoa está assim, ó. Você, fala, Nelson. Sei. Horrível.
Então, nesse momento, talvez seja melhor falar assim: Nelson, eu preciso resolver um assunto, me dá 5 minutos, e aí, a hora que eu paro, eu preciso te ouvir na essência. Vou te dar um exemplo que é engraçado, mas real. Quem já teve uma criança por perto, tem filhos pequenos, sobrinhos ou não, já pode ter visto essa cena. A criança fica chamando: pai, pai, pai. Tem uma hora que ela pega o rosto do pai e faz assim, ó. Vira, é verdade. Você já viu isso? Olha a Todos, criança, sempre. olha a criança falando assim: me escuta na essência. Preciso falar Então, a com primeira você. necessidade básica de todo ser humano, ser ouvido na essência, Tá. ok? Então, vamos lá. Segunda necessidade básica de todo ser humano, ter a minha história honrada e respeitada. Nelson, eu, você, o João lá dos 6 meses que eu usei de exemplo, a Cláudia, quem quer que seja, é o que é, porque tem uma história, construiu uma história com erros e acertos. Tá. E eu preciso honrar e respeitar essa sua história, você precisa honrar e respeitar essa minha história. Pode ser que parte da nossa história, hoje, a gente olhe e não se orgulhe tanto. Não alguma coisa, mas fez do jeito que sabia, como podia. Mas você só é o que é hoje, você só tem esse programa, porque uma série de coisas aconteceram e você hoje é capaz de ter, certo? Perfeito. Então eu preciso. Você ia falar alguma coisa? Não, não, estou te ouvindo. Então vamos lá. Então a primeira necessidade, ser ouvido na essência. A segunda, ter a minha história honrada e respeitada. A terceira necessidade básica de todo ser humano é se sentir pertencendo aos sistemas. O que são sistemas? Sistemas são todas as células que englobam a vida dela. Então, a família é um sistema, a empresa é um sistema, a igreja é um sistema, o grupo de amigos é um sistema, enfim, a academia é um sistema. Ela precisa se sentir inserida, mais ou menos, claro, dependendo do seu, da sua posição dentro, né, desse sistema. Mas assim, vou te dar exemplos negativos, que normalmente os negativos que afloram. É, Às vezes a pessoa tem uma família grande, mas ela não se sente pertencente a essa família. Às vezes ela está dentro de uma empresa, mas ela não se sente parte dessa empresa. Ela sempre assiste, ela é uma espectadora dentro do departamento dela. Eu estou falando isso, olha que eu vou puxar o link para o engajamento. então, isso que Porque, eu ia te perguntar, qual é o papel do líder nesse engajamento para fazer a pessoa exatamente, se tornar inserida, né? exatamente. Então ser ouvido na essência, ter a minha história honrada e respeitada, e, ter pertencimento, ou seja, me sentir pertencente aos sistemas, e a quarta necessidade básica de todo ser humano é ter o direito de errar. Veja bem, de tanto fazer, exercitar, a gente corrige uma série de coisas, mas durante o processo a gente erra. E quando a gente erra, eu preciso aceitar que eu não errei, eu não levantei de manhã falando, hoje eu vou errar. Eu preciso ter a consciência de que eu estou fazendo o meu melhor, mas por alguns fatores eu errei. Tá? Aqui eu não vou fazer juízo de valor, mas Uhum. vamos lá a sua pergunta sobre engajamento. Quando eu falo de uma liderança coach e o líder coach, ele sabe das 4 necessidades básicas, ele sabe que ele precisa ouvir o seu colaborador, ok? Então eu preciso ouvi-lo. E aqui eu também, de novo, ele não pode fazer o juízo de valor, ele tem que ouvir. O que Tá. for certo, está certo. O que estiver errado, corrija a rota. Ele precisa entender que aquele colaborador está ali porque ele teve um mérito, seja um mérito de currículo, seja de performance, e ele subiu de cargo, mas ele alcançou ali um patamar que faz com que ele consiga conversar com esse líder. Tem o canal aberto. Quando ele se sente pertencendo a esses sistemas, ele vai estar mais engajado. E a outra coisa é ele permitir que a equipe erre. O que acontece, o que eu escuto muito nas empresas? Quando os líderes não estão na sala, muitos colaboradores, existe uma parte do meu treinamento que eu separo. Muitos dos colaboradores dizem o seguinte: nossa, o meu líder, ele é tão bravo.
Aí, no caso, nós estamos falando de chefe, né? Ele é tão Tá. bravo que eu tenho medo de errar. Então, como eu tenho medo de errar, eu nem faço. Porque, ó, eu vou fazer, vai que eu erro. Eu A escuto bronca que eu vou demais isso. levar. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele vai abafando os seus talentos, porque ele não pode errar, porque ele vai receber um feedback muito incisivo. Então, o engajamento, como que o líder engaja? Vamos lá agora para responder, né, sobre o engajamento, liderança e engajamento. Eu preciso criar um ambiente seguro para o meu colaborador. Eu preciso que ele não tenha medo de falar para mim, Márcio, aconteceu isso, 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 fugiu do meu controle, como é que nós podemos resolver? A gente tem que entender, quando você entra numa empresa, você recebe um remo, e cada um vai remar na mesma direção. Se eu jogo fora o meu remo, ou se eu remo contra a maré em outra direção, eu preciso ser corrigido disso. Mas eu Sim. não posso ter medo de falar com o meu chefe, com o meu líder. Então, o engajamento, quem vai criar o engajamento num primeiro momento, sobre produtividade e tudo, é o líder É o reconhecendo os líder. talentos. Entendi. Ok? Bacana. Desculpa, Seguindo. Nelson, Claro, desculpa. claro. Posso Fica à só falar vontade. mais uma coisa? Você sabe que Lógico. hoje o engajamento ele não está ligado mais a dinheiro. Hum, Tem muita gente que fala assim: olha, eu ganho muito bem naquela empresa lá, mas ela está me fazendo mal. Ela não engaja só pelo financeiro, ela engaja pelos valores da empresa e pela congruência do líder. Então, uma empresa que vende bem-estar, que vende uma série de coisas, não aplica isso dentro dos departamentos, gera uma confusão para o colaborador, né? Fala, ué, mas não tem congruência, né? Aquilo que ele prega com aquilo que ele diz. Ô, Márcio, pegando esse gancho que você falou agora aí das pessoas do engajamento, isso não tem a ver muito também com essa nova geração? Esse não apego somente à parte financeira? A gente tem visto assim, antigamente, a gente via uma pessoa entrar numa empresa, ela aposentava na empresa. Se a empresa não tivesse nada que desabonasse e tal, olha, você vai fazer isso. Ele fazia isso desde quando ele entrou até quando ele saiu, 27 anos, 30 anos depois. Hoje em dia existe, eu não sei, pelo menos é o que eu percebo, existe assim uma rotatividade grande e, na grande maioria das vezes, não porque as empresas dispensam, e sim porque os colaboradores trocam por si só, vão para outras e tal. Isso tem a ver com esse tipo de engajamento? Tem. Isso daí está muito bem colocado por você. Porque uma coisa que acontece muito, eu escuto muito também, é o seguinte: o colaborador ele pede demissão do líder, não da empresa. Entendi, Ele adora a empresa, mas eu não consigo trabalhar com o Nelson. entendi. É só um exemplo. Mas Aham, entendeu? Então, olha que interessante. Ela tem uma conexão com a empresa, porém o gestor a qual ela se remete, ele é um mala de carteirinha. Então, hoje, infelizmente, a gente tem que separar duas estradas no que tange a liderança e no que tange a empresa. Uma comportamental e a outra cognitiva. Ou seja, tá, dentro do seu segmento, você tem que aprender como você faz, de que jeito você faz, no teu programa, quais são os equipamentos, como é que funciona, qual é a estrutura. Vamos chamar isso da parte cognitiva. A tá, parte comportamental é a forma como você administra a sua equipe, os percalços, como é que você faz com que a coisa aconteça, quando não acontece, como é que você recebe isso, como é que você redistribui esse material. Tem gente que acha que o universo está conspirando contra e ele descarrega na equipe. sim, Então, muitas vezes, a pessoa ela não tem o engajamento e ela sai da empresa porque ela quer resolver os problemas, mas ela não quer ter pressão entendi. comportamental. Acho que o grande problema é a pressão, né? Porque, E assim, pro trabalho é, dá trabalho. sim, Só que tudo. você resolvendo e o cara gritando na sua orelha, tem gente que Ah, fala: "Isso não me interessa". como diz no Então, popular, a pessoa espana e cai fora. é
Aí o dinheiro não vale. Ele Não fala, vale a pena. porque ele leva para casa e a família percebe, né, que ele não está bem, que não está, ele está angustiado. E Vou eu tenho gastar uma com hora que remédio depois o dinheiro que eu ganhei. exatamente, é isso mesmo. Ô, Márcio, e o que você pode me dizer sobre a liderança servidora, que é completamente diferente, é ruim? Então, você vê que quando a gente fala das 4 necessidades básicas, ela vai abarcar uma série Vai. de respostas que eu vou te dar. Eu não vou ficar puxando na memória, mas vamos lá. Uma Tá. liderança, essa liderança servidora, ela se preocupa demais com o bem-estar do colaborador. Então, eu costumo brincar assim, não é que a gente vai abraçar a árvore, a Tá. gente tem que resolver lá os pepinos da empresa. E todo Uhum. pepino, vou chamar aqui carinhosamente, todo pepino ou abacaxi é uma oportunidade. Toda vez que eu tenho um abacaxi, significa que eu posso gerar lucratividade para a empresa. Olha, tem um abacaxi que ninguém descasca, tá aqui que eu vou gerar valor e vou descascar esse abacaxi. Se eu entender que é uma oportunidade, o meu mindset muda. Se aquilo for um problema, eu vou querer me distanciar dele. Então é aquela coisa assim, empurro para um, empurra para outro departamento. Sabe aquela empresa que não tem. Ninguém acha o responsável por algum assunto? Fica um empurrando para o outro, tal, tal, tal. Então, uma liderança servidora é uma liderança que se preocupa muito com o bem-estar. Ó, posso citar um exemplo? Sabe a Ambev? Sim. A Ambev ela criou um departamento onde existe uma gestora de saúde mental. Você acredita? Olha só, interessante. Ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada com que as pessoas estejam bem. Toda vez que você está bem, quem está à sua volta se beneficia. Isso não ia ser diferente no mundo corporativo. Consequentemente, a empresa vai bem. Os Essa é a ideia. resultados, né? É. Exatamente. Legal, Márcio. E vamos falar um pouquinho agora sobre crenças. O que são crenças limitantes em liderança? Nelson, eu vou contar para você aqui, confidencializar para todos. Algumas pessoas que me conhecem sabem. Eu sou apaixonado por esse tema crenças. Que Eu tenho bacana. eu tenho um treinamento onde eu falo só sobre crenças. Dentro do Everest, eu falo sobre crenças. Mas às vezes algumas pessoas me procuram para fazer esse treinamento só sobre crenças. Tá? Deixa eu te contar uma coisa. A gente vai categorizar as crenças em 3 tipos. Tá. Existem crenças. Aqui eu estou falando de crenças positivas e negativas, ok? Existem crenças de identidade, existem crenças de capacidade e existem crenças de merecimento. Então vamos lá. Crença de identidade. Eu acho que eu sou feio. Essa é uma crença que eu tenho de mim. É só um exemplo, não me acho feio. Mas é uma crença que eu tenho de mim. Pode vir Deus na Terra e falar que eu sou bonito, que eu vou falar, ele está falando só para me agradar. Entendeu o exemplo? Então, Isso que é crer, hein? Então, o que é crença de identidade? É aquilo que eu acredito de mim, independente do que os outros acham, Entendi. ok? Então, a gente pode usar vários exemplos aí, mas sabe aquela mulher magrinha que fala, eu preciso perder 1 quilinho aqui, e fica todo Hum, mundo procurando aonde está o onde quilinho que está esse ela quilinho a mais? É. a mais. Então, essa é uma crença de identidade, é como ela se vê. Tá? E vou abrir um parênteses. As crenças, elas vão determinar os nossos comportamentos e as nossas ações. Ok? Guarda essa frase aí que a gente vai usar daqui a pouco. Então, crença de identidade é o primeiro tipo, a crença de capacidade. Crença de capacidade é o seguinte: em algum momento da minha vida, eu posso ter tido uma dificuldade em aprender algo Tá. e o meu pai pode ter dito para mim assim, ele pode ter feito um comparativo. Ele talvez não soubesse como fazer, mas ele fez um comparativo. Ele falou assim: Márcio, olha como a sua letra é ruim. Por que você não faz a letra igual a sua irmã? Olha como a letra dela é bonitinha, redondinha. Você tem que fazer igual a sua irmã. Meu pai, tentando me ajudar, chutou o pau da barraca. Por Sim, quê? criou uma limitação enorme. Exatamente. Lá atrás, porque assim, nossos pais, eles são deuses.
A gente modela, né? Sim. Assim, num primeiro momento, né? A gente modela muita coisa deles. Se meu pai fala que a minha letra é um horror, acabou, aquilo é uma sentença. Então, ao longo da vida, vamos supor que eu estou lá num departamento e surge uma oportunidade, mas para que essa oportunidade ela passe a valer, eu preciso fazer um treinamento específico num lugar. Automaticamente eu vou falar: "Será que eu vou conseguir fazer?" Porque lembra, a minha letra ela é ruim. Tal, a minha irmã ia conseguir, porque ela tem a Eu letra não. bonitinha, É, eu não vou. Então crenças de capacidade, elas podem me limitar no momento que eu, não acredito que eu seja capaz. entendi. Até sabe que ponto? Às vezes eu faço uma coisa, essa pessoa, né, que tem essa crença, ela faz uma coisa brilhante e ela fala assim, tá todo mundo dando os parabéns e ela fala: "É, dei sorte". Hum, Ela não reconhece que ela consegue fazer. Tamanha é o poder dessa a crença limitação. limitadora. Entendi. Exatamente. E o terceiro tipo é de merecimento. Então vamos lá, eu me acho bonito, vamos lá, eu me acho bonito, eu me acho capaz. "Ah, Nelson, eu vou trabalhar com você, você me ensina que eu aprendo. Você vai me ensinando", então assim, eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade, mas tem uma hora que eu falo assim, é muito comum também: "Meu, tá tudo indo bem demais, vai acontecer alguma zica". É verdade. O que que a gente faz com esse ser de luz? Porque, Nelson, Isso. é uma crença de merecimento. É É assim: verdade. "Olha, tá tudo lindo, vai acontecer alguma desgraça". Não Puxa é? vida. É verdade, É é muito comum, perfeito, né, perfeito, é bem comum. é muito E comum. ô Márcio, Hã. e qual é o processo para você construir novas crenças poderosas para que você se livre dessas limitantes? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar, Tá, ok? Eu preciso identificar, eu consigo por que que a gente separa entre identidade, capacidade e merecimento? Porque eu preciso ajudar a pessoa a identificar. Então, dentro do meu departamento, voltando agora para o Everest e voltando para a liderança corporativa. Vamos lá, dentro do meu departamento, pode ser que eu tenha lá alguns colaboradores e eu percebo uma insegurança num dos meus colaboradores, quando eventualmente é um assunto novo. Eu percebo que ele prefere que alguém faça primeiro. Esse perceber que alguém faça primeiro pode ter 2 motivos. Ele pode, estar delegando capacidades para o outro. Então, assim: "Ó, eu vou deixar que o Nelson faça, porque o Nelson é melhor nisso". Ok, tá. Mas pode ser assim: "Putz, eu tenho medo de ir lá fazer". e se eu fizer e não der certo, como é que eu fico na fita? Quando ele responde isso, exatamente, quando ele fala: "Não, eu tenho um pouco de medo", o líder precisa descascar essa cebola, né, ir Sim, tirando as camadas e perguntar: "Exatamente você tem medo do quê?". do que e tentar identificar. Exatamente, porque se ele falar: "É porque eu tenho medo que dê errado por causa disso, disso, disso", eu posso estar, descobrindo ali uma crença de capacidade, no caso, Perfeito, incapacidade. E eu posso treiná-lo para que ele seja capaz, tá. certo? É É, bacana. um exemplo que eu uso muito, né, dentro das empresas é o seguinte: você já pensou se o cara que desarma a bomba, ele não acreditar nas suas capacidades, Ele explode antes, né. né? A nossa profissão é mais tranquila, eu posso errar e É, de repente refazer um arquivo, sim, o né? cara não tem como. Não, se É, ele cortou o fio errado, então se ele ah, tiver já uma é. crença de incapacidade, né, desarmando bomba, tá É, todo mundo frito, né? um abraço. Ô Márcio, e com É. relação à competência, como a gente identifica onde cada colaborador necessita de um auxílio para chegar mais longe, chegar mais perto das suas conquistas? Nelson, cá entre nós, essa questão de competência é assim: currículo aceita tudo. Tá, verdade. Então, muitas vezes, eu não desculpa, deixa eu só fazer um parênteses, eu não estou fazendo aqui um julgamento sobre o Não, currículo. entendi. Mas vamos pensar o seguinte: existem pessoas que falam 10 idiomas, mas elas não se comunicam em nenhum.
Então, talvez seja melhor você ter Essa alguém é que boa. fale, né, talvez seja melhor você ter alguém que fale 2, 3 idiomas e consiga se Aham. comunicar em um deles. Porque se eu tenho uma pessoa altamente competente dentro da minha empresa, porém eu não consigo que a comunicação ela seja assertiva, ou seja, eu consiga me fazer entender e ser entendido dentro dos departamentos, vai ter um desgaste muito grande de energia vital das pessoas, a ponto das pessoas não engajarem, das pessoas elas não quererem ficar ali. Então, o que eu sugiro sempre é o seguinte: independente do currículo, como eu Tá. disse, o currículo diz aqui que você, nossa, você fez tudo isso, que legal. Mas você sempre pode aprender algo novo. Isso é um fato. O que é importantíssimo nesse caso é olhar o comportamental, porque muitas vezes você pode ser utilizado, né, o seu colaborador pode ser utilizado num departamento ou num setor dentro do departamento onde os seus talentos eles são mais aflorados. Então, Tá. então eu sugiro assim, a gente tem algumas ferramentas, algumas são tem várias de perfil comportamental. Eu sugiro que o líder aplique essa ferramenta e ele descubra dentro da equipe dele, todos fazem teoricamente o mesmo serviço, existe um que é mais afeito a planejamento, a tabelas. Se você der um Excel para ele, ele vai ficar feliz e o serviço vai ficar perfeito. Tem outros que eles gostam de ir a campo, eles têm mais facilidade na comunicação. Deixa o cara aí, que ele resolve. Percebe? Eu estou usando alguns Entendi. exemplos assim. Então, às vezes, no departamento, eu faço uma análise e eu começo a extrair o melhor de cada talento. Vamos supor que você não gosta de falar em público. Aí eu falo assim: olha, no dia tal, na reunião, você que vai apresentar os dados. Eu Pronto, o cara matei o morre aqui. colaborador. Mata o cara na hora. Exatamente. Mas se você é um cara que você sabe deixar na planilha tudo perfeito, você prepara que eu vou arrumar um cara para apresentar. Sim. Quando eu penso nisso, pode parecer uma bobagem, mas quando eu começo a fazer esse tipo de coisa, o departamento sofre menos. Aí é o cara que E os, re- desarma a bomba. e os resultados são, consequentemente, melhores, né? Exatamente. O cara ele Você dá vai. graças a Deus. Ele fala: É. nossa, graças a Deus que você preparou isso para mim. Eu só tive que apresentar lá, porque ele tem mais facilidade com aquilo. Então ninguém é exposto a fazer um trabalho que ele não está confortável. Tá. Ô, Márcio, isso seria uma maneira de alinhamento de expectativas sobre as competências com o seu time? Claro, se você identifica talento, pega comportamento e a parte cognitiva, ou seja, o que eu sei do que eu sei, Sim. né? O líder ele vai ser um maestro na condução de alta performance, porque a hora que eu coloco você para performar onde você de fato é bom, eu consigo subir o sarrafo do departamento. Extrair o máximo de cada um sem traumas, né? Exatamente, porque a empresa pode dizer Identificando. assim: esse ano nós precisamos subir a meta, blá, 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 e colocar lá e provar por A mais B. Ok. Ela tem que preparar a equipe para isso. Perfeito. Com o quê? Com treinamentos. Verdade. Ô, Márcio, o que significa CHA de competência? E O como ele famoso, se aplica? É, o famoso chá, né? exatamente, o Para chá. você ter ideia, né? O pessoal fala, quando ele entra no automático, vira chá de cadeira. O pessoal brinca. Mas isso você edita depois e não coloca, tá? Ah, tá bom, não posso dar o Tá? segredo, tá É. certo. O que é o chá, né? Esse CHA, né? A gente está falando de conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Conhecimento, habilidade e atitude dá uma ênfase, esse tripé dá uma ênfase no comportamento da equipe. Então eu preciso, né? Ele é um gerador de engajamento também, ok? Tá. Ele funciona, ele não é muito atual, mas é usado até hoje, está tudo bem. Existem coisas que são atemporal na questão de liderança. Aliás, é até interessante, Nelson, que existe muitos autores, muitas literaturas, muitos nomes. O que eu sugiro sempre é o seguinte: que a pessoa estude, ela veja o que está acontecendo, mesmo dentro do Everest. Quando faz o treinamento comigo, não abraça como uma verdade absoluta. Entendi. Ao final, pega aquilo que lhe foi muito afim e coloca, adequa à sua caligrafia.
porque é Tá. uma forma dele individualizar sua liderança. Então, quando a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, C, H e A, eu estou querendo que o meu departamento ele tenha uma parte cognitiva acentuada, ou seja, o conhecimento, Tá. aprender mais daquilo que nós estamos dizendo que a gente domina. Até Domina. por comparativo. Se eu vejo o meu concorrente fazendo algo, eu falo, onde é que ele foi buscar essa informação? Deixa eu buscar também, ok? Claro. Habilidade. Conhecimento, existe uma regra, né? Informação, conhecimento, sabedoria. Informação tem de tudo, tem de monte. Conhecimento significa eu botei um foco cognitivo. Aquilo me interessou. Eu preciso transformar isso em sabedoria, ok? Só que essa sabedoria, eu preciso entrar um outro elemento. Eu vou colocar aqui entre parênteses na atitude, que é a Tá. inteligência emocional, que é o que eu faço com esse conhecimento e com essa Conhecimento. sabedoria, Uhum. né? E É vamos, interessante. não é? É Porque muito. nós não somos alfabetizados emocionalmente. Estamos numa fase muito melhor. Mas quando pequeno, você escutava engole choro. A grande maioria era engole. Não, Muitas não, a vezes. vida é dura mesmo, vamos embora. Não, não, É. não, a vida é dura. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter uma alfabetização emocional, não É. para que eu saia abraçando árvore, né? Eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque o Sim, mas pessoal é fala que interessante. coach abraça a árvore. A gente abraça também. Abraçar, tá tudo muito bem, tá tudo A muito gente bem. abraça, só que eu preciso É. entender, sim, na hora do pepino mesmo, como é que eu resolvo? Eu preciso ter. Quer ver um exemplo? Por que, que uma pessoa é capaz de ligar para outra? Ela liga, a pessoa está 2.000 quilômetros. Em 2 minutos de conversa, ela estraga o dia da pessoa, a semana, o mês. Tá poder de Porque, intuição. porque a pessoa, quem recebeu a ligação, ela não teve um aprendizado do que tange a inteligência emocional. Reconhecer que talvez aquilo seja a percepção do outro, né? É um Verdade. exemplo meio genérico, mas acontece muito. Às vezes a gente escuta algo e a gente se ofende. A gente se ofende aonde? No comportamental. E quando a gente tem algum laço com a pessoa, a gente fica mais Pior. ofendido ainda, Piora, piora, é verdade. né? Porque você fala assim, nossa, eu esperava isso de todo mundo, menos do Nelson. Aí ela somatiza, né? E dependendo do perfil, né? E dependendo do sangue, se for italiano ainda piora, porque, né? Tudo vira drama, né? É. Eu costumo dizer o seguinte, que é lógico que depende daquilo que a gente fala para as pessoas, mas muito mais de como a pessoa recebe, dependendo do estado de espírito dela, né, do Exatamente. total, de como ela está no momento. Ô Márcio, Inclusive, não, ó, pois não. inclusive, uma colocação, a gente lê a mensagem do WhatsApp ou e-mail com o nosso perfil comportamental, É, não com exatamente. o perfil do emissor. Por isso Então, que eu às costumo vezes, dizer para tomar é, cuidado, porque, isso não tem expressão, né. O que você passa no papel, no WhatsApp, não tem expressão, é a comunicação crua e nua. Depende do estado de espírito de quem recebe, pode interpretar de outra maneira. exatamente, exatamente. Ô Márcio, o que são, estilos de feedback na construção de competências duráveis? Ó, feedback é um problema, É, né. isso daí, porque assim, a história do feedback, ela é rotulada sempre como um fantasma, né? Quando a pessoa fala assim, Nelson, na minha sala, quero conversar com você. Se você linkar essa informação a crenças, a Você fala: pessoa, "Ferrou, ela fala ferrou, né? vou levar minha carta de demissão é agora". Exatamente, exatamente. Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem alguns, assim, qual é o objetivo de um feedback? O objetivo real, assim, é promover uma reflexão profunda sobre algum fato ocorrido, uma coisa que aconteceu, e gerar um movimento interno na pessoa de mudança em atitude em prol de resultados mais efetivos. Olha que lindo. Dá vontade de fazer um outdoor, né? É verdade, quero ver Né? aplicar isso aí. O que que vira na prática? Vira descarrego do líder.
o cara ele precisa achar alguém para ele descarregar o mau humor Um de Cristo, um né? fato. É, Pode ter acontecido realmente um fato, tá? Mas a gente precisa, nós estamos falando daquelas 4 necessidades básicas, eu estou verdade. falando de conhecer a minha equipe, eu estou falando de melhorar minha comunicação, eu estou falando, né, de crenças. Então eu preciso criar uma se eu vou lá na 4ª necessidade básica, que ter o direito de errar, quando a pessoa erra, eu preciso chamá-la e separar o comportamental do cognitivo e falar: "Fulano, deixa eu te explicar, eu vou explicar o que aconteceu, tal, como foi e qual é o melhor caminho para isso". E não descarregar as minhas impressões pessoais em cima do comportamental da pessoa. Desculpa, vai enxugar gelo. Entendi. Então, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, e aí eu vou dar um caminho bem legal, assim, de estrutura de feedback. A gente vai ter, assim, um feedback que a gente chama de estruturado, que é um feedback normalmente feito anual ou semestral, tá? A empresa faz, que é um feedback, assim, de começo de ano, vamos supor, aonde a gente vai falar de índices, dados e projeções. Então, eu chego lá, chamo a minha equipe e falo: "Pessoal, ano passado a gente lembra, nós sentamos aqui, tomamos um café, planejamos, tal, 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 estou olhando os índices, estou vendo aqui, então esse ano vamos fazer a projeção". Então é um feedback normalmente positivo, tá, aonde a gente alinha e tem indicadores, Tá. ok? Então, primeiro, feedback estruturado. Existe um outro feedback que a gente vai chamar de direcional, e ele é semanal ou quinzenal. Dependendo do segmento, dependendo da empresa, ok? É onde a gente está lá atuando e de repente eu preciso fazer um ajuste na direção. Nós combinamos uma coisa para essa semana, como é que foi? Deu certo? Contactou os clientes, não sei o quê? Ah, eles não estão respondendo. Opa, então espera aí, precisamos fazer um direcionamento diferente. É um feedback de ajuste, Tá. ok? Vamos para o circunstancial. Circunstancial, e é o que mais se usa, só que se usa mais no negativo. Ele tem que ser rápido, específico e prático. É um feedback que ele é feito para orientar, direcionar e corrigir. Porém, fatos que a memória, que não se perca na memória, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, mas vamos lá. Quando eu vou dar um feedback, eu preciso de 3 elementos. Eu preciso de uma contextualização. O que que é isso? Eu vou dar um feedback para o meu colaborador. Eu preciso saber do que se trata, do que eu estou falando, quando foi, quais foram os fatos. Eu preciso fazer essa lição de casa, eu Sim. como líder coach. Então, a primeira coisa, contextualizar. O segundo elemento do feedback, eu preciso ver o comportamento e a postura dele, identificar o modo como ele agiu, seja no processo ou seja com pessoas, dentro dessa contextualização. E a terceira e mais importante é o impacto e as consequências que teve aquela atitude. O que gerou aquela atitude dele. Então, eu vou dar um feedback, eu preciso fazer, então, a lição de casa de contextualizar. Isso é comigo. Antes de eu chamar o colaborador, eu preciso contextualizar, eu preciso ver a questão comportamental e eu preciso ver que impacto teve. Aí eu chamo o colaborador e não transformo ele numa válvula de escape para eventualmente uma consequência negativa que teve. Sei Entendi. lá, um pós-venda que atendeu um cliente de uma forma muito ríspida e de repente o cliente me liga e fala: "Ô, o que que aconteceu, Márcio? Na hora de vender o produto, era uma maravilha, agora o pós-venda falou assim, assim, assado. Puxa, eu vou checar o que aconteceu. Qual foi o impacto aí? Uma insatisfação, né?" E você sabe que uma insatisfação, ela prolifera. Ah, não tenha Então, dúvida. né, eu preciso entender o que que aconteceu. Eu preciso escutar esse meu colaborador e entender. Então, as pessoas costumam dizer, né, que feedback é muito negativo, sempre negativo. Por que que é sempre negativo? Porque muitas vezes empresas que não fizeram um upgrade ainda no pensamento, eles transformam o feedback como uma válvula de escape, tá?
E sem Aí fazer como os ajustes também, né? exatamente. E o que é um feedback positivo? E isso é demais para engajamento. Às vezes, eu chego para líderes e falo assim: "Meu, o cara fez um trabalho top". Não vai falar que é mais do que a obrigação dele. Não, isso é coisa do passado. Reconhece o cara. Escreve num post-it assim: "Meu, Nelson, parabéns, show de bola". Cola no computador dele, acabou. O cara ganha o dia com isso. Verdade. É um Quiçá o feedback mês. É. positivo, zero custo, mas aí eu brinco, né, também, eu falo: "Não me vai ser falso". É, não, claro. Senão depois ele vai persistir no erro, que não foi tão Exato. bom, você tá É, ele ferrado. fica andando com um bloquinho de post-it, né. Não, mas olha que interessante, o cara ele se sente reconhecido, É. né. Uma coisa, tem uma empresa que eu dou treinamento em Indaiatuba, e eu sugeri uma coisa para ele e eles fizeram. O RH quer me matar, mas aí é problema deles. É assim, o departamento, quando um dos caras performa demais, quando tem um feriado prolongado, o líder libera o cara. Falou: "Meu, você tá ali, pode ir". Aí eles se viram com o departamento pessoal, não, ele não tem falta. O cara fala assim: "Como é que é?". "É, ele ficou fora do horário, ele vestiu a camisa pra caramba". Meu, vai curtir com a família. O que que acontece com os outros? Eles querem performar, porque tem reconhecimento. E você pega uma multinacional, se um dia que um colaborador não for, no meio de um feriado, a empresa falir, tem alguma coisa errada. Não faz sentido, Nelson? Claro, sem sombra de dúvida. Né? Então são exemplos assim de feedback, né, que a gente pode É, utilizar. É, interessante é sempre se basear lá na história das 4 das necessidades 4 básicas, necessidades, é. mas ser pontual e talvez corrigir a pessoa: "Olha, eu não vou tirar você do pós-venda, vou botar ali", ou enfim, fazer Acho ajustes. que eu acho que a grande questão aí é como você disse, é você entender realmente o seu time, eh, o comportamento de todos eles e você te extrair de cada um deles o que é de melhor. Ou melhor, É a melhor. certeza que você vai ter aí um time promissor. Márcio, cá entre nós, o que você pode nos dizer sobre a frase do lendário Jack Welch, CEO da General Electric, que diz o seguinte: somente vão sobreviver os líderes que atuarem como coaches. Olha, esse cara sabe do que está falando, né, Um pouquinho. porque não é? Olha que interessante e visionário. O que que acontece? O que que é importante entender, Nelson, sobre bom, primeiro que eu concordo 100%, mas qual é o papel do coach? Vou tirar o líder. Qual é o papel do coach? O papel do coach é pegar uma pessoa num estado atual que ela está, independente de como seja, e conduzi-la a um estado desejado. Ou seja, o ponto A é como ela está se sentindo, sei lá, angustiada, com problemas, e chegar numa performance onde ela seja protagonista da sua própria vida. Quando a gente leva isso para uma empresa, a gente tem os indivíduos, né, os colaboradores dentro do departamento, e o departamento é uma célula. O líder ele precisa pegar esse departamento que está num ponto A. Qual é o ponto A? Não estamos performando, não estamos conseguindo entregar no prazo. Aí ele precisa identificar o que está acontecendo, se tem muita demanda e pouco colaborador, ele precisa, se as pessoas estão não estão administrando o tempo, gerindo o seu tempo da melhor forma, ele precisa identificar isso e criar estratégias para chegar no ponto B. O que é o ponto B? Alta performance, Tá. ok? Então, quando, né, o nosso distinto seu, ele fala isso, que eles precisam ser coaches, significa o seguinte, que não é só eu ter frases motivacionais. Eu Mas preciso, entender aquilo. eu preciso, assim, eu quero que o meu departamento nade de braçada dentro da empresa. E aí os outros vão olhar e falar assim: "O que será que está acontecendo lá naquele departamento? Porque tem problema e eles estão rindo. É. A gente tem um monte de pepino para resolver, mas os caras resolvem. E eles conseguem ter resiliência para resolver, dar a volta, achar a melhor solução". O que que é isso? Senão um conjunto, né, de aptidões que o líder vai implantar para a equipe.
Aí ele precisa individualizar. Por isso que eu concordo plenamente. O que é isso? Eu preciso conduzir o meu time, potencializando e deixando eles muito mais vontade de participar, sem medo de errar. Porque um julgamento pode ser inibidor. Lá Verdade. no começo a gente falou do quê? Da Falou sobre pessoa, isso, é. eu nem vou falar porque vão Vai rir de dar mim, é, né? Que tem a ver com crença. as crenças limitantes. Tem a ver assim, eu vou falar, é besteira o que eu vou falar. Pô, fala, deixa os caras. E se der risada, ri com ele. É, Não é tão raso, a gente sabe que é mais profundo. Mas você adotar uma filosofia coaching na condução significa que eu preciso entender as pessoas e entender os processos. perfeito. Então, eu acho que dessa forma, eu acho que todo mundo só não pode confundir frases motivacionais com um processo de coaching. Motivacional é muito bom, mas ele é uma ciência que deve ser usada no momento certo dentro do processo de coaching e de liderança. Perfeito. O Márcio, sobre confiança, onde precisamos focar para gerar cada vez mais confiabilidade? Não vou nem dar volta. Tá. Reconhecimento. Reconhecimento, tá. Quando eu reconheço as suas potencialidades, você confia em mim. Quando você se sente num ambiente seguro, você se abre. Você fala, Márcio, eu preciso te contar alguma coisa. E Se passa você a não confiar em você mesmo, né, inclusive. Exatamente. E aí, quando você confia em mim, você me conta e a gente tem a possibilidade de criar o que eu costumo chamar de terceira sabedoria. É assim, você tem uma sabedoria, eu tenho uma sabedoria. Quando nós conversamos, a gente gera uma terceira sabedoria. Essa terceira sabedoria, ela pode ser aprimorada. Se eu sou rude, fechado, você tem medo e não fala, eu não sou receptivo. E eu tenho medo de falar, acabou. Você tem medo de falar, como é que a gente Acabou vai o resolver diálogo. alguma coisa? Não Acabou. tem. Tá certo. Então eu preciso ter o quê? A facilidade de dialogar com todo mundo sem medo de julgamento. Tá. Legal. E quais são os tipos de escuta que existe? Você falou lá atrás que você tem que ter escuta total e tudo mais, mas quais são os tipos que existem? Então, a gente vai esbarrar mais uma vez na questão de nomenclaturas. Tá. Eu gosto de pensar em ouvir na essência como um englobar várias. Porque você vai ter assim, você vai escutar assim, nomenclaturas assim, escuta factível, que tem a ver com a mente, mais cognitiva, empática, que tem a ver com o coração, você se colocar no lugar. Tem uma que tem a ver com a vontade, generativa. Você vai escutar também, ok. Tudo isso é acadêmico. A gente pode resumir da seguinte forma. Quando a gente fala de ouvir na essência, e eu não estou dizendo que o acadêmico não seja bom, mas, por exemplo, eu vou ter uma conversa com você. Desculpa, não vou usar você como exemplo. Eu vou ter uma conversa com o meu colaborador. Quando ele vem conversar comigo, eu preciso... Lembra que eu falei da estrada do cognitivo e da estrada do comportamental? Isso. Quando ele fala comigo, eu, como líder coach, eu preciso saber se ele está falando de coisas ou de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Quando ele começa a falar de coisas, eu preciso falar de coisas com ele. Quando ele começa a falar de pessoas, ou seja, comportamento, eu preciso falar um pouco de comportamento. Senão já começa a não ter ninguém entender ninguém. Ele veio me falar de um processo e eu começo a falar de pessoa. Aí ele fala, olha, o computador está travando. Mas é que você não sabe clicar. Eu começo... Nós precisamos... Exatamente. Isso funciona para venda. Às vezes o teu cliente, quando você conversa com ele, como ele conversa com você, você sabe se ele está falando de coisas ou de pessoas. Se ele estiver falando de pessoas, ele está falando de contextos e histórias. Você pode conectar uma venda pela história. Imagina... Posso dar um exemplo? Claro. Para ficar claro? É assim. Imagina que você quer comprar uma serra, tico-tico, tá? Porque você você quer montar uma cerca na sua casa de campo. O seu sonho é você mesmo fazer a cerca. Então você chega lá numa revenda para comprar uma ferramenta
e fala para o vendedor assim: "Ah, bom dia, olha, eu estou querendo comprar uma serra, tal, porque eu estou querendo montar uma cerca, eu sempre quis morar no campo". Ele não tá, o que que ele está falando? Ele está falando de história, ele está falando da É, vontade que ele tem de. Aí o vendedor fala assim: "Olha, eu tenho uma tico-tico aqui, que a bateria dela tem a amperagem 18 de ampere, e a serra ela tem que ser a 5,6". vai fazer minha cerca? Nelson, Sim, então entendi. eu digo assim, existe uma parte técnica É, importante, claro. mas você tem que falar: "Nossa, que demais, onde que é Que a tua casa?". bacana, onde "Ah, é, minha tá. casa fica lá em Atibaia". "Ah, que legal, nunca fui". "Ah, que demais". Aí tem um momento que o cara, ele ficou satisfeito de contar, ó, escutou na essência, né. É, O vendedor escutou, conversou com ele e falou assim: "Olha, eu tenho alguns modelos". Ele tem que perceber que o cara não é técnico, então não adianta não adianta dizer explicar. para ele Sim, quantas rosca tem o parafuso Allen. Ele não está nem sim, aí com isso. Ele quer montar a cerquinha dele. verdade. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, que tem a sua importância acadêmica, você estudar os tipos de escuta, é fantástico. Porém, uma coisa que temos também são diálogos internos. Quando eu estou falando com você e você está falando comigo, nossa mente não para. Então, às vezes, quando você está numa palestra enfadonha, né, eu espero que o pessoal não esteja achando enfadonha. Mas a pessoa está assim, pô, eu preciso, tá conversando e falando assim, pô, eu preciso comprar ração pro cachorro. Ah, tem que pagar aquele boleto amanhã. Passar na casa da mãe lá, que eu fiquei tirar a caixa lá, que eu falei para ela de cima do armário. Os diálogos internos continuam. Verdade. Então, quando a gente fala em escutar na essência e quando a gente fala de por exemplo, aqui uma escuta empática, que tem a ver com o coração, tem a ver com se conectar com a pessoa e tudo, eu preciso de fato estar escutando. Eu preciso falar para os meus diálogos internos. Daqui a pouco eu resolvo isso. É, deixa eu prestar atenção aqui, Deixa eu deixa prestar atenção. eu ouvir, né, Eu mas, preciso ouvir, exatamente. E aí, ouvir para e depois assim, alguns líderes, eles se atribuem, se auto-atribuem, eh, conseguirem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu concordo, eles conseguem. Mas é importante, quando eu estou lidando com pessoas, eu dar atenção à pessoa. claro. Porque às vezes o cara está falando no celular, conversando com você, mandando um e-mail, catando a pasta, pegando não sei o quê, ligando o carro. Isso dá um desconforto para quem a pessoa que está falando, ela perde às vezes até o sentido que ela está falando, porque ela fica prestando atenção em tudo que o outro está fazendo. Aí é Então, legal você pergunta para o cara aí é legal você pergunta para o cara assim: "O que que você acha?". você pega muito cara no pulo, né? Isso. Né? Legal, Márcio. Poxa vida, Márcio, olha, eu passaria aqui horas e horas, batendo um papo com você. Aliás, isso não é um papo, isso é uma sessão de coaching muito Pô, bacana imagina. mesmo, muito legal. Muito obrigado por você estar aqui no Cá Entre Nós hoje, foi muito bacana e super importante compartilhar aí desses seus conhecimentos. Agora o nosso espaço é todo seu para que você divulgue os seus contatos e também deixe um recado para os nossos seguidores. Nelson, eu te agradeço muito, pela receptividade, pela oportunidade mais uma vez, sou muito grato. E eu queria dizer e sugerir, queria dizer para as pessoas e sugerir que as pessoas pensem a sua forma de viver, e isso engloba a sua vida familiar, a sua vida pessoal, a sua vida corporativa, tá? Como uma necessidade de se impactar positivamente as pessoas. Não tem problema eu trabalhar num segmento ou num tipo, numa área que eu não seja 100% afim de trabalhar. Hum, Mas enquanto eu estiver lá, eu tenho que impactar positivamente as pessoas, os líderes, os colaboradores, porque tem uma necessidade muito grande de eu entender que a gratidão, ela se manifesta muito pelas nossas atitudes, pela nossa congruência. Então, mais do perfeito. que apenas ter palavras de gratidão, atitudes de gratidão são importantíssimas. Então, eu percebo você como alguém, como um facilitador, como uma pessoa que quer impactar positivamente, trazendo uma série de assuntos. Nessa tua rede de assuntos, cada um vai pegar aquilo que lhe diz mais afim.
Perfeito. Mas a ideia é sempre agregar. Então, eu acredito que você já esteja fazendo isso, impactando positivamente. Eu te agradeço mais uma vez. Poxa vida, muito obrigado. A ideia realmente é esta e se nós estamos conseguindo, também com pessoas que nem você, com esse conhecimento todo, é impossível não prender os nossos seguidores aqui na telinha. Agradeço mais uma vez a sua Agradeço. disponibilidade e a confiança aqui no nosso trabalho, viu, Márcio? Muito obrigado. Do coração mesmo. Bom, conversei com o coach de liderança Márcio de Pierro. Semana que vem teremos uma nova entrevista, sempre sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, a oportunidade é agora. Inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E é claro, comentem e divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.